Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Nesse vídeo de hoje, dando continuação ao nosso estudo nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos em 2021 e o título dessa lição é Os Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. Essa lição, essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos a lição de número 7, que tem o título também, O Ministério de Profeta. O texto dessa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, está escrito assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aqui a verdade prática, diz o comentarista, o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. O versículo-chave para a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 ao versículo 29, em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição é expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Glória a Deus. Os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, descrever a função do profeta no Antigo Testamento. Segundo tópico, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento. Terceiro tópico, esclarecer o verdadeiro do falso profeta. O ponto central da lição, diz o comentarista, o profeta fala mensagens espontâneas provenientes do Espírito Santo. Na introdução, diz o comentarista, a lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. No primeiro tópico nós vamos ver aqui o profeta do Antigo Testamento. Então nós vamos estar estudando agora sobre o profeta, do Antigo Testamento. No primeiro subtópico, o conceito do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povo ou nações estranhas. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizar em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 ao 20, Elias e Eliseu. Então nós vamos ver aqui os versículos desses homens e mulheres que o Senhor usou para ser juízes, para ser profeta no Antigo Testamento. Vê aqui, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, versículo 20. Elias e Eliseu, veja só, 1 Reis, capítulo 18, versículo 18 ao 46. A profeta Udá, 2 Reis, capítulo 22, versículo 14 ao versículo 20. E muitos outros, como os profetas literários, Isaías,
Jeremias e Daniel. Então nós temos aqui os versículos onde mostra, né, que Deus usou esses homens e mulheres como juízes e profetas no Antigo Testamento. Prosseguindo o segundo subtópico, nós vemos aqui o ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízes, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como "veio a mim a palavra do Senhor" e "assim diz o Senhor" eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Jeremias, capítulo 1, versículo 4, Isaías, capítulo 45, versículo 1. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Jeremias, capítulo 31, versículo 28. Daniel, capítulo 7, versículo 1. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Natã, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. 1 Reis, capítulo 1, versículo 8, 10 e 11. Glória a Deus. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação do sacerdote e a injustiça social. Jeremias capítulo 1, versículo 18, 19, Jeremias capítulo 5, versículo 30 e 31. Isaías capítulo 58, versículo 1 ao versículo 12. Então, nós vemos aqui que houve um tempo onde os profetas, né, eles eram perseguidos, porque as mensagens, né, ia diretamente à nobreza, né, aos reis, e aí eles não aceitavam, né, ser confrontado pela palavra do Senhor através dos profetas. Terceiro subtópico, o profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 antes de Cristo, veja só, tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus, e em primeiro lugar para a nação de Israel e em segundo para os povos estranhos. Então todo mundo recebia na época, né, a palavra do profeta. Então, prosseguindo, nós vimos aí o profeta no Antigo Testamento e agora o segundo tópico, o profeta no Novo Testamento. Primeiro subtópico, a importância do termo profeta no Novo Testamento. Veja só, como já vimos em Efésios, capítulo 4, versículo 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga. Veja só, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutor. Amém? Então, prosseguindo, nós vemos aqui os 5 ministérios, né, que exerciam os papéis fundamentais na igreja antiga ou na igreja primitiva, como você achar melhor. Então, se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 11, olha só, esses eram os 5 ministérios que exerciam os papéis fundamentais na liderança da igreja antiga, né? O primeiro, apóstolo, né? Olha só, o segundo, profeta, terceiro, né, evangelista, aqui o quarto, pastor, e o quinto, doutor. Então esses eram, na igreja antiga, eram os papéis fundamentais, esses 5 ministérios. Ele continua, não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentadas em 1 Coríntios, capítulo 12,
versículo 28, e em Efésios capítulo 4, versículo 11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Então, o profeta, lá na igreja antiga, ele é mencionado 3 vezes nas epístolas como alguém que acompanhava ali os apóstolos do Senhor Jesus. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2, versículo 19, versículo 20. Aqui, a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Então, nós vemos aqui que o profeta ele tinha essa importância ali na igreja do primeiro século, já no início mesmo da igreja do Senhor. Segundo subtópico, o ofício do profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário é adotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro conforme instruir-nos a Bíblia de estudo pentecostal, o seu ofício consiste em proclamar, interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vista à demonstração, à exortação, ânimo, consolação, edificação da igreja. Atos capítulo 3, versículo 12 ao 26. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. É o dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 14 ao 17. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive da igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Então nós vemos aqui que o profeta que vai falar a verdade, ele vai ser sempre perseguido, tanto na igreja antiga como na igreja dos dias atuais. Terceiro subtópico, o objetivo do ministerial de profeta. A função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor. Efésios capítulo 4, versículo 16. Em amor. Prosseguindo, para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui que o escritor da revista deixa bem claro que o profeta, como nunca, depende, todos nós dependemos do Senhor e da palavra do Senhor. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. Os profetas em o Novo Testamento desempenhavam um importante papel de liderança nas igrejas locais. Então esses profetas, eles desempenhavam um grande papel nas igrejas locais. Terceiro tópico, nós vimos aqui discernindo o verdadeiro profeta do falso, tanto no Antigo Testamento como agora nos dias atuais. Primeiro subtópico, simplicidade e arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. O verdadeiro profeta, ele vai ter essa simplicidade também e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e sua conduta é simples, demonstra a quem ele está servindo. Olha só, o Deus de amor. Lembramos-nos de Jeremias no capítulo 38, versículo 14 ao 27. Oséias no capítulo 8, versículo 12. E do próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 23, versículo 37. Já o falso profeta só pensa em si, em seus status e benefícios.
profetiza objetivando, autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Lembramos-nos de Ananias, veja só, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Jeremias, capítulo 28, versículo 10 ao versículo 12. Nós vemos aqui então a diferença do profeta verdadeiro e o profeta falso, Segundo subtópico, pelos frutos os conhecerei. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da preocupação com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus diz que os reconheceríamos pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20. Pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore. O profeta lembra-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pelas performances ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Então Jesus deixa aqui uma precaução para nós ter essa observância, sua própria palavra, Mateus capítulo 15 e o versículo 20. Então, terceiro subtópico ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante, iníquo, ele fala com grande eloquência e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Aí ele está fazendo a pergunta aqui. Na obra, assim diz o Senhor, a CPAD, Johnny Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências e os que partem o coração do justo e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Então, mesmo que eles tenham essa eloquência do falso profeta, não é desempenhado ali pelo o Espírito de Deus, aquela ministração. Não tenha medo na autoridade do Espírito de Deus, acautelai-vos dos falsos profetas. Seja prudente, o Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Então aqui, o Senhor nos alerta, e o Evangelho, queridos, faz com que o Senhor nos mostre como nós vamos discernir o verdadeiro do falso profeta. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. Então, queridos, nós aqui, o Senhor deixa toda alerta para nós e deixa a palavra e o Espírito Santo para nos alertar. Amém, queridos? Então, terminamos aqui a lição de número 7. Fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.